Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Rio Preto, canal 7 da NET. Seja muito bem-vindo, este é o RP Notícias, que começa agora, também ao vivo pelas redes sociais. Acompanhe o nosso telejornal pela fanpage da TV Rio Preto e também pelo site da emissora. Hoje, quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 27 de junho. Daqui a pouquinho tem Jogo do Brasil, todo mundo se preparando aí para torcer para a seleção brasileira que enfrenta a Sérvia a partir das 3 horas da tarde. Vamos ficar com um pensamento positivo para a seleção passar por mais essa e continuar na competição. O RP Notícias fica aqui com você até o 12h30. Estamos ao vivo, ó, 12h04. Toda quarta-feira a gente gosta de falar sobre saúde, dar dicas de saúde aqui para vocês, aqui que acompanha o RP Notícias. E hoje nós vamos falar sobre saúde bucal, um assunto muito importante que interessa a todos nós. Existe uma pesquisa mundial que mostra que 50%, né, aí dos adolescentes, das crianças, até 12 anos, na verdade, estão cuidando melhor da boquinha, estão com menos cáries. E é sobre este e outros assuntos que eu converso ao vivo com o Dr. Pardo Filho, que está aqui no nosso estúdio. Muito obrigada pela sua visita, bem-vindo. Primeiramente, boa tarde aos telespectadores. Boa tarde para você também, Sabrina. Boa tarde, doutor. Bom, então explica pra gente, né? Essa pesquisa mundial mostra que o índice, né, de crianças até 12 anos com cáries diminuiu em 50%. É isso? Como é que a gente então fica livre das cáries? Bom, respondendo à primeira pergunta, o índice é medido através do índice de cárie, dentes perdidos ou dente obturado das crianças até 12 anos. Certo. De 2003 até 2010, esse índice diminuiu vertiginosamente, principalmente pelos projetos sociais do governo, aumento de instrução para as crianças, água fluoretada nos encanamentos e aumento da taxa de que as pessoas têm acesso à pasta de dente com flúor. Certo. Então, por causa essas medidas governamentais e também melhora socioeconômica do Brasil, esse índice diminuiu muito. Então, é um índice favorável que colocou o Brasil dentro dos países com baixo índice de cárie, de crianças até 12 anos. Isso é uma ótima notícia, Uma né? ótima notícia. Mostra que realmente as iniciativas, os projetos, os programas que existem para a educação, né, da saúde bucal tem funcionado, né? Tem funcionado. Tudo isso devido a um aumento muito grande das pessoas terem acesso a postos de saúde. Aumentou muito o número de postos de saúde dentro do Brasil. A informação foi passada de uma maneira mais abrangente para toda a população brasileira, onde a gente vê que o melhor lugar em termos de índice de cárie é no Sudeste e o pior é na região Norte. Isso dá para perceber que com a maior dificuldade do governo chegar até a população, às vezes ribeirinha ou às vezes indígena, tem até médico e dentista que vão de barco até eles, isso leva essa população ainda não ter tanto acesso. Tá? Em comparado com a média nacional, que é a média nacional desse índice, que se chama CPOD, a média nacional é 2,1. Tá? A média da região norte é maior que 3. Então, isso já mostra que tem uma diferença ali em cima. Tá? Isso é importante também para o governo. Lógico, prestar mais atenção lá também, Exatamente. Né? Porque a gente precisa de saúde bucal para todo mundo. Então, informação, as pessoas têm mais acesso à informação. A diminuição do açúcar também é um outro fator bem importante, né, para que essas crianças não tenham cárie. As mães, os pais estão mais preocupados também, né, de pedir para a criança escovar os dentes, enfim. E a educação nas escolas, né? Essa orientação, os dentistas estão mais próximos às crianças. Tem uma pesquisa relacionada à educação dentro da escola que mostra que nas escolas que tem uma pessoa auxiliando a criança diariamente na hora da escovação, tem as taxas menores desse índice de CPOD. Então, essa não obrigatoriedade de alguém instruindo as crianças
mostra que precisa ser obrigado, porque tem índices muito melhores. Outra coisa muito importante é a água com flúor. Essa água com flúor, até meados de 1990, não existia no Brasil. E depois que existiu, melhorou também a proteção para não ter a cárie. A ingestão de açúcar, a gente fala do Brasil, um dos países que mais produzem açúcar no mundo. A ingestão do açúcar no Brasil é muito alta. Porém, muita gente sabe hoje que o açúcar pode ser nocivo em certas abrangências, né? Não só na boca, como sistemicamente, e está deixando de consumir tanto açúcar. Isso melhora também o índice de cárie. Tá? Então, a receitinha básica é a que funciona, né, doutor? Para não ter cárie, é preciso escovar os dentes mais de 3 vezes ao dia ou 3 vezes o ideal? Olha, sempre que a gente entra nesse assunto é um pouquinho polêmico, exatamente. Porque cada caso é um caso, isso, né? A escovação, primeiro, ela tem que ser eficiente. Uma escovação eficiente, com 100% de certeza de ser eficiente, precisa do que a gente chama de evidenciador de placa bacteriana. Certo. É lógico que não precisa usar o evidenciador em todas as escovações, mas pelo menos uma por dia. A gente orienta sempre a fazer isso à noite. Por que à noite? Porque tem mais tempo e quando a gente dorme, diminui o fluxo salivar e precisa ter o dente mais bem higienizado. A escovação é o principal motivo de não cárie. Tá? Se você conseguir tirar 100% da placa bacteriana, você não vai ter cárie. Perfeito. Isso então, olha, é o que a gente sempre ouviu desde criança, que as crianças estão mostrando mais resultados aqui, né? Resultados eficazes. Escovar os dentes sempre depois das refeições, usar o fio dental, né, doutor? Usar a pasta com flúor, né? Graças a Deus estamos aqui num estado, numa região do país que a água tem flúor também, como você disse. Então, é uma boa notícia aí para todos nós brasileiros, mas temos que vigiar, ficar em alerta sempre, né? Não pode... Com certeza. O projeto é chegar... Relaxar sempre, não, porque senão esse índice aumenta, né? O projeto é chegar sempre naqueles países com taxa esse índice PLD abaixo de 0. Não 0 ou negativo, é 0,4, 0,9, 0,8. Que um exemplo, já que você citou a Copa do Mundo, eu vou citar também. Claro. A Islândia, que é uma das queridinhas da Copa, tem um dos índices mais baixos desse CPLD, é perto de 5, 0,5. Tá? Então, o ideal é a gente estar no 2,1. Tá? O ideal é abaixar tanto que diminui abaixo de 0. Para a gente diminuir, chegar nesse índice da Islândia, vamos ser bem ousados aí. O que é preciso ser feito, além de tudo que já foi mostrado, né? Na minha opinião, que é uma questão de opinião, não precisa fazer nada diferente do que foi feito. O importante é fazer mais, abranger mais pessoas, ter um contato maior com as pessoas por parte do governo. É lógico que a gente vive num país que muitas vezes não tem um poder de investimento tão alto. Então, às vezes, o setor privado tem que também chegar ali. Inclusive, fazendo programas como esse, levando a população ao conhecimento, é importante. Mudando de assunto, mas ainda falando sobre saúde bucal, tem uma nova técnica aí que eu gostaria que você explicasse para a gente. O que é o guia cirúrgico e para que ele serve, doutor? O guia cirúrgico é uma inovação, uma tecnologia nova que veio para ajudar as pessoas que precisam do implante. Do implante dentário. Implante dentário. Tá. Muita gente perdeu o dente ao longo da vida e precisa repor esse dente. Sempre teve a ideia de que o implante é uma cirurgia invasiva, que dói, que sangra, que prejudica em certos aspectos. O guia cirúrgico ele veio para levar o cirurgião, o dentista, a colocar o implante de uma maneira pouco traumática. Tá? Não dá para falar atraumática, porque nunca vai ser atraumática. Tem que ter pelo menos um furinho para o implante entrar. Mas isso que ele veio amenizar e melhorar a qualidade que vocês vão oferecer para o cliente. Com certeza. Né? Para o paciente. Com certeza. O guia cirúrgico, ele tem um furinho, ele encaixa nos dentes adjacentes à perda dental, ou a gente encaixa de outra maneira quando não tem nenhum dente. E
tem um furinho que o dentista só vai lá colocar o implante nesse furinho. Ele guia a cirurgia. Muitas vezes, por conta desse guia cirúrgico, por conta dessa inovação, a gente consegue fazer cirurgias sem retalho. O que é retalho? Retalho é você pegar a gengiva, que está fechadinha lá, abrir e expor o osso para a gente ver onde vai colocar. Já que é uma cirurgia guiada, né? A gente consegue já prever onde está o osso e, a partir desse guia, colocar o implante dentro desse osso. Então, o guia cirúrgico é muito vantajoso. Essas são as grandes vantagens que ele trouxe, né? Que a tecnologia trouxe quando se fala de implante não dentário. Eu só falei para você, até agora, as vantagens do cirurgião. Certo. E do paciente? Do paciente, a questão do transoperatório, ele é muito melhor, porque demora menos a cada cirurgia, né? Cada cirurgia, normalmente, antes, levava 1 hora, 1h30. Hoje, a gente tem cronometrado cirurgias que tiverem, em média, 9 minutos por implante colocado. Nossa! Exatamente. E para o paciente é muito bom, que fica menos tempo na cadeira. É menos trauma para ele. E no pós-operatório, é muito interessante, porque diminui aquela dor, diminui o inchaço, diminui o sangramento pós-operatório. A chance de dar certo o implante é maior, porque tem menos contaminação. Então, tudo isso para o paciente são vantagens. É uma vantagem num todo, né? Tanto para o cirurgião quanto para o paciente. Menos dolorido, é mais rápido, né? A recuperação também é muito mais rápida. Em certos casos, que a gente faz implante fechado, não abre nada de mucosa, só o caminho do implante, nem se passar antibiótico. O paciente faz uma cirurgia sem precisar tomar antibiótico. Nossa, então realmente é uma tecnologia que veio para revolucionar, nesse caso, o implante dentário, né? E qualquer pessoa pode fazer implante dentário? Ou tem uma faixa etária mais adequada? Hoje a tecnologia, o implante em si, a técnica em si, deixa com que as pessoas, praticamente 100%, tenham indicações para colocar o implante. Certo. Quem não pode colocar o implante é quem não tem osso. Quem não tem osso e quem a gente não consegue restaurar esse osso, tá? Através de enxertos. Quem não tem osso não dá para colocar. Nós temos umas imagens. Pode continuar, doutor. Não, isso eu ia falar que o osso é importante. O osso é importante para ele, para poder encaixar direitinho, isso, né, o exatamente. implante dentário. Nós temos umas imagens aí, olha, até gostaria que o senhor explicasse. Nesse caso, o paciente chegou sem nenhum dente na parte superior. Na parte de cima aí, ó, pessoal, dá para ver só o osso e a gengiva, né, doutor? E sem um dente na parte inferior. Certo. A gente, através de uma anamnese, através de conversa com esse paciente, chegou a um plano de tratamento que ele queria colocar implante para restaurar todos os dentes da boca. Nossa. E ele queria, ela no caso, queria passar o fio dental. E aí, através de enxertos, através de algumas cirurgias, através do guia cirúrgico, a gente fez todos esses implantes superiores. Dá para ver claramente o paralelismo deles, que isso é muito importante até para a higienização, capacidade de passar o fio dental bem, diminuir a chance de parar um alimento entre os implantes ali. Esse paralelismo é importante. E a posição perfeita do inferior. Esse é um outro caso, não é o mesmo caso, que inclusive a gente vai buscar um prêmio com esse caso. Nossa. Esse é um guia. Esse guia é um guia antigo ainda. Hoje é um guia mais preciso que a gente tem. Mas você vê, a gente como era feito, né? Mas já existia. Isso aí foi 2, 3 anos atrás. Dá para ver, ó. Todos os dentes têm um implante por trás. E isso é importante para a gente conseguir posicionar os dentes futuramente. E só observando o paralelismo dos implantes, parabéns pelo cirurgião, Dr. Silvio Pardo. Esse olha aí o resultado final, né? Perfeito, né? Natural. Desculpa, mas eu tive que dar créditos para ele. Lógico, tá certo. Por ética. Então, né? esse caso onde passa o implante. Olha só. É uma capacidade muito o espaço é pequeno importante. Ali, né? Por quê? Porque só existia esse espaço. E aí esse guia cirúrgico, ele é preciso, né? Ele é preciso.
Perfeito, doutor. Olha, agradeço aqui as informações. Obrigada por ter vindo compartilhar informação aqui com a gente. E volte mais vezes, assim que tiver novidades. Muito volta, obrigado. O espaço está aberto aqui para a gente falar sobre saúde bucal. Porque muita gente tem medo de ir ao dentista, né? Mas com a tecnologia, olha, dá até gosto ir a um dentista, pode perder o medo, né, doutor? Sim. Não vai, é menos dor, é tudo muito mais rápido, o resultado mais eficaz também. Foram 2 temas muito interessantes que a gente conversou, mas dentro do escopo ali da odontologia, a gente tem muito mais a falar mesmo. Ótimo, doutor. Sempre possível, a gente pode virar. voltar. O espaço aqui, principalmente toda quarta-feira, é voltado realmente à saúde, para a gente levar essa prestação de serviço aos telespectadores. Muito obrigado pela atenção e bom jogo pra gente hoje mais tarde. Boa sorte aí para nós. Vamos agora, então, ao rápido intervalo para o nosso apoio cultural. Eu volto já já. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Você já conhece a Glamour Modas? Não? Então, muito prazer! Nós estamos no ramo de moda há mais de 30 anos e desde então nos especializamos em nossos clientes. Todos os nossos produtos são de confecção própria, com tecidos nobres e corte de alfaiataria. Oferecemos um enorme leque de opções com novidades semanais e vendedores atenciosos. Trabalhamos com uma linha exclusiva de roupas em tamanhos especiais, que vai do 40 ao 60. Vem pra cá! Glamour Modas. O glamour está em você. O RP Notícias está de volta nesta quarta-feira, agora 12h20. É hora do balcão de empregos. Roda a vinheta. Vamos lá, ó. Você que está procurando emprego, tem 3 vagas para porteiro, para homens e mulheres, 2 vagas para encarregado de depósito para homens, 10 vagas para motorista, tanto para homens quanto para mulheres, e 1 vaga para alinhador automotivo para homem. Então, se você se encaixa numa dessas vagas, procure a Secretaria Municipal do Trabalho, lá no bairro Redentora, ou Poupa Tempo, ali a Praça Laranja. Leve o CPF, o RG, o comprovante de residência, a carteira de trabalho ou seu currículo. Boa sorte que você consiga um espaço, né, no mercado de trabalho e realize seus sonhos, né, que é o mais importante. A gente trabalha para isso. Bom, agora nós vamos diretamente ao Jornal de Hoje, a redação do Jornal de Hoje. Vamos falar com a repórter Bia Menegildo, saber as informações de Rio Preto e região. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, telespectadores do RP Notícias. Boa tarde, internautas do Jornal de Hoje. Na edição desta quarta-feira, nós temos: a cada 2 dias, um idoso é vítima de violência. E os dados dizem que nos últimos 5 anos, 871 casos foram registrados, entre violências físicas, violências verbais e até violências financeiras. O STF manda soltar o ex-ministro Zé Dirceu. Ele foi preso na Operação Lava Jato e agora deve aguardar o julgamento em liberdade. E essa para quem gosta de moda. Evento aborda o poder transformador dos acessórios. E a gente também fala um pouquinho sobre a importância do tiro de guerra na vida dos jovens. Na Copa do Mundo, nós temos que a Dinamarca ficou no 0-0 contra a França, a Austrália perdeu de 2-0 para o Peru, a Croácia bateu de 2-1 na Islândia e os hermanos recuperaram o fôlego e passaram para as oitavas de finais depois de bater a Nigéria no 2-1. Hoje ainda temos Brasil contra a Sérvia, Coreia do Sul contra a Alemanha, o México contra a Suécia e Suíça que enfrenta a Costa Rica. Lembrando que a Alemanha ou o México pode ser o nosso adversário na próxima fase. E vocês conferem ainda hoje no portal de Hoje Interior: mulheres são presas depois de agredir 2 guardas municipais. Eles tiveram ferimentos na cabeça e precisaram passar por atendimento. E mãe pede ajuda para recuperar a filha
que foi levada para os Estados Unidos pelo pai. A super equipe de reportagem do Jornal de Hoje apurou que o homem que se apresenta como advogado do pai não é advogado. A OAB confirmou que, apesar dele ter passado na prova do exame, ele não tem diploma. Ele ainda é um estudante de direito. E claro que a gente vai explicar tudo isso para vocês no portal do De Hoje Interior. Hoje, a tarde deve ser quente. Não é só por causa do Jogo do Brasil, né, gente? A mínima é de 31 graus, a máxima é de 18 e não deve chover. Muito obrigada, Sabrina. Muito obrigada a todos. Bom jogo para todo mundo. Juízo e até amanhã. Muito obrigada, Bia Menegildo, passando todas as informações de Rio Preto e também da região. Os maiores detalhes, você acessa o portal do Jornal de Hoje, ok? Ontem esteve aqui na TV Rio Preto a pré-candidata a deputada federal, a Marlene Campos Machado, e eu bati um papo com ela. Vamos conferir. Vamos falar de política. Estamos num ano muito importante, ano eleitoral. E o objetivo do RP Notícias é apresentar para você quem são os pré-candidatos à presidência, a deputado federal, estadual, senadores, para que você vote consciente. E eu recebo no estúdio a pré-candidata a deputada federal pelo PTB, ela que também é presidente do PTB Nacional Mulher, a Marlene Campos Machado. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Sabrina, é uma alegria muito grande estar hoje aqui no programa. Quero também enviar o meu carinho, o meu abraço ao senhor Valdir Nonato. O nosso diretor da TV Rio Preto. Bom, como eu disse, o objetivo é apresentar para a população, né, quem são os pré-candidatos este ano, quem que vai concorrer às eleições, uma eleição importantíssima para a gente mudar o rumo da história desse país. E eu gostaria que você falasse do seu trabalho, das suas ideias. Eu li sobre você, vi que você já está aí nessa caminhada há bastante tempo, tem trabalho voluntário, luta contra os tributos, né, a cobrança dos tributos abusivos. Fala um pouquinho para a gente, Marlene. Bom, Sabrina, eu sou presidente do PTB Mulher, hoje o maior movimento de mulheres do Brasil, são mais de 550 mil mulheres. Esse movimento vem crescendo a cada ano e nós estamos aí com ações sociais e também sou presidente do PTB Mulher. Esse movimento que a gente sabe que nós precisamos ter muito mais mulheres na política. Com certeza. Então a gente vem trabalhando para que nós tenhamos muito mais mulheres no cenário político, porque nós somos a maioria, nós somos 52% da população. Hoje as mulheres estão à frente das novas empresas, mais da metade das novas empresas têm as mulheres, né, como empreendedoras, e também 40% das chefes de famílias são mulheres. E, infelizmente, na política, nós somos menos de 10% no executivo e no legislativo. Você que está à frente do PTB Nacional Mulher, né? E como disse, a maioria, né, das filiadas, a maioria não. O PTB tem a maioria das mulheres filiadas no partido, né? É o partido que mais tem mulheres filiadas. Por que ainda é tão difícil as mulheres conquistarem um posto na política? É preconceito? Eu não sei se é realmente o PTB que tem o maior número de mulheres, mas eu posso dizer que nós temos um número muito significativo, expressivo, né? E 50 mil mulheres, é bastante. Mas eu vejo assim, que nós temos também um problema, Sabrina, em relação à estrutura partidária, né? Porque a mulher, ela tem que realmente fazer parte da executiva, ela tem o poder de decisão. Nós precisamos debater mais sobre a mulher na política. Então, essa mudança estrutural partidária seria muito importante para que a mulher tivesse voz, para que ela pudesse também, em relação a fundo partidário, a tempo de televisão, que é muito importante para ela se tornar conhecida, porque é muito difícil uma campanha se você não tem essa participação em relação ao tempo de televisão. Claro que nós temos hoje as ferramentas das redes sociais, porém, ela fazer parte dos partidos políticos, da diretoria dos partidos, é muito importante.
E por que votar numa mulher? Me fala aí as vantagens que nós temos em relação aos homens, né? A gente tem um olhar mais solidário, humanista, e que isso ajuda em algumas decisões aí que pode mudar o rumo do país, né? Em tantos assuntos. Com certeza. Eu vejo que independente de questões... independente de questão de gênero, nós podemos dizer o seguinte, que a mulher, ela é diferente, ela pensa diferente, ela tem uma sensibilidade muito maior, né, porque ela está muito voltada a áreas sociais, porque nós somos mãe, dona de casa, trabalhamos fora, nós temos a tripla jornada. Então, a nossa sensibilidade é muito grande, então a gente tem sempre esse olhar para a educação, para a saúde, segurança, economia. Então, porque a mulher, ela administra, ela consegue administrar tão bem uma empresa, uma casa, né? Hoje nós temos 8 milhões de empreendedoras no Brasil. No Brasil. Então, se ela administra a sua casa, ela administra o empreendimento, gera emprego, né? Porque hoje as pequenas e médias empresas as mulheres estão à frente, então nós sabemos que ela também vai conseguir fazer com que, hoje nós temos 13 milhões de desempregados, ela está gerando emprego também. Então isso é muito importante. E quais são os seus projetos, né? Se você for eleita deputada federal, qual que é seu objetivo maior? Nós temos algumas bandeiras, Sabrina, mas uma delas é em relação à carga tributária. A carga tributária no Brasil é um escândalo, né? É vergonhosa. Você vê, nós somos um país que endividamos muito e nós temos aí... Infelizmente, as empreendedoras hoje, sempre a gente conversa em relação à taxa, à carga tributária, e é muito alta. Então, nós temos que tentar, pelo menos, reduzir esses encargos para que os empreendedores, né, os empresários hoje do nosso Brasil possam gerar mais empregos. Mas quais os caminhos para reduzir a carga tributária? Então, esses são os caminhos que nós já estamos buscando, conversando com grandes economistas, alinhando todo esse projeto para que nós possamos trabalhar em cima dessas cargas tributárias. Evidentemente que nós temos aí um sistema tributário muito confuso, né? E muitas regras, muitas leis. Então, tudo isso tem que ser analisado para que a gente realmente possa fazer da melhor forma possível. Além desse assunto que é importantíssimo, né? Essa bandeira que você levanta, que é combater mesmo a carga tributária, já deve estar montando uma equipe, sim, né? Com certeza. Especializada nisso. E as políticas públicas para nós mulheres? Quais são suas ideias? Então, nós estamos trabalhando muito em função disso. Inclusive, essa minha andança em todo o estado de São Paulo, principalmente aqui na região de Rio Preto, eu estou conversando com as mulheres, estamos fazendo reuniões, debatendo para que a gente possa tirar essas ideias e realmente fazer projetos direcionados às mulheres, à família, a todas, a todos. Porque quando o político é eleito, é para governar para todo mundo, né? Exatamente. Só que as mulheres são, sim, carentes de algumas leis, projetos, né? Políticas públicas específicas mesmo para as mulheres. Você deve ouvir muita coisa, né? Sim, sim. E qual que é a maior necessidade atualmente, Marla? Olha, eu posso te falar, Sabrina, como eu disse para você, 40% das mulheres, das chefes de família são mulheres, e eu vejo que as mulheres, um problema que nós temos muito é em relação à falta de creches, porque elas têm que trabalhar, mas infelizmente não tem as creches para deixar os seus filhos. Então é uma situação, uma preocupação muito séria, que nós temos que olhar para essa situação. A mesma coisa nós vemos também que as mulheres muitas vezes têm que levar seus filhos, sua família no hospital. Não tem remédio, não tem um médico. Então, são situações que nós estamos analisando, nós estamos olhando a violência contra a mulher, existe muito preconceito. Então, a gente tem que estudar todos esses casos para poder realmente elaborar boas propostas direcionadas à mulher. Você já foi também candidata a senadora, né? Como é que foi a aceitação do público em relação a essa candidatura? Foi na última eleição? Foi em 2014, eu fui candidata ao Senado Federal, também com pouquíssimo tempo de televisão, poucos recursos, né? Mas foi uma campanha
focada no sentido de ação, de atitude, conversando com as pessoas, sabendo quais são as necessidades, os anseios, e eu posso falar para você que foi uma campanha muito satisfatória, que eu obtive 332 mil votos. Nunca tive nenhum cargo público, venho trabalhando há 20 anos com esse trabalho social político, e também em 2016 eu fui candidata a vice-prefeita por São Paulo. Algum projeto específico, alguma ideia específica para a nossa região de São José do Rio Preto? Então, eu tenho conversado muito aqui com a nossa equipe do nosso partido, para que a gente desenvolva, sim, um trabalho, projeto aqui para Rio Preto. Inclusive, acabei de sair de uma reunião com o prefeito Edinho, a gente conversou muito aqui, eu sei que foi a primeira delegacia da mulher, tem um trabalho da secretaria, então a gente vem conversando bastante sobre os projetos. Olha, muito obrigada por ter vindo aqui ao RP Notícias, por ter aberto espaço na sua agenda para que a população, se não conhece, agora conhece melhor, né, sobre a sua vida pública, sobre os seus projetos, as suas ideias. Volte mais vezes sempre que quiser, sempre que estiver aqui na nossa cidade, porque é como eu disse, aqui a gente não levanta bandeira de partido nenhum, de político nenhum, a gente só quer informar ao público quem são os candidatos, quem é que quer ser deputado, nosso representante, né? Seja deputado, governador, presidente, quem quer ser, quem vai nos representar no poder. E você é uma das candidatas aí, boa sorte nessa sua caminhada. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade, Sabrina, muito obrigada mesmo. Volte mais vezes a Rio Preto e, se eleita, não esqueça da nossa cidade, da nossa região, que é riquíssima e que precisa sempre do apoio dos políticos. Tá certo, muito obrigada. Eu conversei então com a pré-candidata a deputada federal pelo PTB, a Marlene Campos Machado. Agora, 12h34, o RP Notícias de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Vamos torcer juntos para o Brasil. Amanhã eu quero dar uma ótima notícia aqui, né, para todo mundo, comemorando aí a nossa vitória, se Deus quiser, tá? Uma ótima tarde para você. Até amanhã.